Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática para a quarta fase. Eu sou a professora Emanuela. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos estar exercitando um pouquinho dos conhecimentos adquiridos nas duas últimas aulas, quando falamos sobre circunferência, círculo, elementos da circunferência, sobre como calcular o comprimento de uma circunferência, certo? Então, prestem atenção. Bom, a primeira questão ela tem assim, ó. Na figura abaixo, O é o centro da circunferência. Então, percebam aqui. Ó. Em relação aos segmentos que aparecem na circunferência, quais são cordas? Então, o que é que a gente vai ter que lembrar? Então, se a gente relembrar aí o que são cordas, né? Cordas são segmentos que vão de uma extremidade a outra da circunferência, ou seja, de um ponto a outro ponto da circunferência, só que não passam pelo centro. Então, nós temos aqui, ó, que vai do ponto C ao D. Então, nós temos esse segmento, né? C, D. E ele não passa pelo centro. Então, isso é uma corda. Temos também esse segmento, ó, que vai de A até E, que também não passa pelo centro, mas vai de um ponto a outro da circunferência. Então, também é uma corda. Raios, quais são os raios que a gente tem? Então, raio, ele parte do centro, né? Até uma extremidade. Então, nós temos o raio OA. Nós também temos aqui o raio OE. E nós também temos o raio OB. Então, todos esses raios são raios. E, por fim, diâmetro. Diâmetro é um segmento de reta que vai de um ponto a outro da circunferência e passa pelo centro. Então, ó, o ponto de B até E, vejam que essa reta completa, ela passa pelo centro. Então, isso é um diâmetro. Ok? Segunda questão diz assim: calcule a medida do comprimento dos segmentos verdes em cada uma das circunferências. Então, veja só. Aqui, esse segmento que vem de O até a extremidade, que mede 12, ele é o que a gente sabe que é raio, certo? Então, aqui é o raio. Esse segmento verde, ele vem de uma extremidade da circunferência até a outra e passa pelo centro. Então, isso é o diâmetro. E a gente consegue perceber que o diâmetro é formado por dois raios. Esse raio aqui, ó, primeiro, e esse outro raio aqui, né? Que é o raio desse lado aqui, ó, vejam só, que vai do O até esse canto aqui. Então, a gente pode perceber que o diâmetro, ele é 2 vezes a medida do raio. E a gente tem aqui que o raio, ó, é 12. Então, isso significa que o diâmetro vai ser 2 vezes 12. Ou seja, esse diâmetro aqui, ele mede 24. Esse segmento verde na letra A é o diâmetro e mede 24. A letra B. Na letra B, veja que nós temos aqui a medida do diâmetro. E ele quer saber agora a medida de um raio. Então, a gente tem que lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio. E a gente viu que o diâmetro aqui é 30. Então, 30 é a medida de 2 vezes um raio. Então, qual é o raio para que ele 2 vezes dê 30? Que valor 2 vezes vai dar 30? Então, a gente consegue perceber que é 15, porque 15 mais 15 dá 30. Ou 15 vezes 15, ou 2 vezes 15, né? Dá 30 também. E a próxima questão diz assim: Paula construiu 2 circunferências concêntricas, ou seja, que têm o mesmo centro. Com os comprimentos dos raios medindo 6, então veja que esse segmento O até A, que é o raio da menor, mede 6, e o outro, que é O até B,
que é o raio da circunferência maior, mede 8. E aí pergunta aqui, ó, qual a medida desse segmento A até B? Então, veja aqui. Até aqui, mede 6. Do início até esse B, mede 8. Então, essa diferença de espaço é a diferença de um raio para o outro. Ou seja, 8 menos 6, que vai dar 2. Então, esse segmentozinho aqui pequenininho, ó, de uma para outra, mede 2. E em seguida, nós temos que calcular o comprimento de cada circunferência. Então, a gente viu que a fórmula é que o comprimento é 2 vezes o raio vezes π. Gente, a gente não precisa estar toda vez transformando π. A gente pode deixar π, a indicação de π na questão, ou a gente pode estar multiplicando no lugar de π por 3,14. Vai depender da resposta que a questão lhe exige. Em uma questão aberta, a gente pode estar deixando π. Em uma questão fechada, às vezes de marcar, é necessário a gente multiplicar por 3,14. Então, eu vou fazer ambas multiplicando por 3,14, tá? Então, qual vai ser o comprimento da circunferência menor? Então, vai ser 2 vezes o raio dela, que é 6, vezes o valor de π, que é 3,14. Então, quando a gente faz 2 vezes 6, nós temos 12. 12 vezes 3,14, nós temos aí 37,68. E o comprimento da outra circunferência? Então, a fórmula é a mesma. 2 vezes o raio vezes π. Ok? Só que agora, o raio, ele é 8. Né? E π continua sendo 3,14. Então, agora a gente vai fazer 2 vezes 8 dá 16. Vezes 3,14. Nós vamos ter que o comprimento da circunferência maior é 50,24. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Encerramos nossa aula e até a próxima.